Boa noite, você está na TV Web Luz Crística, no www.luzcristica.com. Hoje é dia 15 de abril de 2013, segunda-feira. Eu sou Eliana Matos, terapeuta do Espaço Luz Crística. Hoje é o grupo de estudos Luz Crística, que se reúne todas as segundas às 20 horas, aqui na TV Web Luz Crística. E hoje é o 16º encontro do grupo de estudos Luz Crística referente a este maravilhoso livro, Cartas de Cristo, que foi editado pela editora Almenara, é uma editora da cidade de Curitiba. Recomendo que comprem o seu exemplar porque vale muito a pena. Os estudos, depois de gravados, que hoje a transmissão é ao vivo, o vídeo é gravado e colocado junto com os anteriores no site do Luz Crística. Você pode acessar e rever todos os encontros que tem gravado, não só da Cartas de Cristo, mas outros que estão lá desde 2009, porque o grupo de estudos se reúne desde 2009, gratuitamente pela internet. Vamos lá, estamos na página 105, carta 3. As pessoas estão buscando novas formas de solucionar velhos problemas, particularmente na América. Mas até que compreendam a verdadeira natureza da vida, do ego e das leis da existência, apenas aumentarão a força do ego e a sua dor continuará. Enquanto registro para vocês, nas páginas seguintes, a simples verdade que trouxe há 2 milênios, lembre-se que esta verdade permanece constante e consistente. Portanto, só é possível aprofundar sua compreensão da verdade, não alterá-la. Você se deu conta, enquanto lia as 2 primeiras cartas, de que tudo que eu falava às pessoas da Palestina era uma consequência direta de ter percebido a realidade da existência no deserto, isso é, de que nada era sólido. Você lembra que meu estado transcendente, ao olhar as rochas, areias, montanhas e água do Mar Morto abaixo de mim, tudo parecia ser como um cintilar de partículas? A rocha, a areia, as montanhas, a água distinguiam-se umas das outras simplesmente pela diferença de intensidade do cintilar das partículas e pela aparente densidade delas dentro do clarão. Não há outra maneira pela qual eu possa descrever o que eu vi quando estava na Terra, para transmitir os fatos referentes à verdadeira substância da matéria e à aparente construção sólida do mundo. Em linguagem moderna, o cintilar de partículas provavelmente seria chamado de vibração de partículas. Talvez se pudesse combinar os 2 termos e descrever a realidade visível mais fundamental como um cintilar de partículas. Isso transmite o sentido da incandescência luminosa na qual via as partículas dançarem. Tendo dito tudo isso como introdução para aquele relato de minhas atividades na Palestina, deixe-me levá-lo para outro dia, 2000 anos atrás, quando o sol brilhava, o céu estava limpo, azul claro, e comecei a subir as colinas com os meus discípulos, em uma tentativa de afastar-nos para descansar, meditar e orar. Mas isso não aconteceria. Tínhamos pensado em escapar, porém, apesar de dizer para as pessoas as quais eram nossas intenções, primeiro nós fomos seguidos por uns poucos, que então avisaram outros que estávamos indo para os montes. Embora tivéssemos pedido que voltasse aos seus lares, aos poucos logo se tornaram um grande grupo de pessoas que nos seguia a certa distância. Insistiam em que eu falasse com elas. Você pode se perguntar por que elas estavam tão ansiosas para me escutar. Intuitivamente elas sabiam que eu falava palavras de vida. Sempre mostrei a atividade do Pai ao seu redor. Isso deu a elas a esperança e ajudou-as a ver o mundo com um novo olhar.
Falei do amor e elas se sentiram confortáveis. Foi por isso que pude dizer, sabendo que elas me entenderiam, que logo estariam de acordo comigo. Venha a mim você que está cansado e oprimido, e darei a você descanso. Meu jugo é suportável e minha carga leve. Elas sabiam que quando eu pronunciava essas palavras, o que fazia com frequência, estava comparando as regras e as leis dos líderes judeus com a verdade que estava apresentando ao povo. Quando as pessoas me suplicaram que ensinasse, o que poderia fazer se não sentar-me sobre uma rocha logo acima delas e ensinar? Decidi que se elas estavam vindo de tão longe para ouvir-me, escutariam algo que recordariam e possivelmente falariam disso durante a vida toda. Eu sabia que apesar de tudo que tinham dito a elas acerca do Pai e do Pai Amor, ainda tinham medo de que Deus as rejeitasse. Embora eu tenha tentado ajudá-las a compreender que o Pai de quem falava não era o Deus personalizado que elas adoravam, sabia muito bem que estavam confusas. Mesmo tendo dito uma e outra vez que o Pai estava em seu interior, continuavam preocupadas sobre receber um castigo vindo do alto por acreditarem em minhas palavras. O que deveria ensinar aquele dia? Perguntei ao Pai. Então observei as cabras e as ovelhas que estavam pastando na colina sob o vigilante cuidado do seu pastor, e a mensagem para esse dia me veio ao espírito. Levantei-me e falei para que ouvisse minha voz até o fim da multidão. Vejam essas ovelhas e cabras pastando nas colinas. As ovelhas estão num lugar e as cabras em outros. Observem as ovelhas. São pacientes e pacíficas entre si, mesmo quando estão apertadas num canto do curral. Pastam tranquilamente. Nunca reclamam o terreno que não é seu. Deixam o pasto curto, mas não o estragam, o que permite que a grama se recupere depois de passarem por cima dela. É o que é mais importante, escutam a voz do seu pastor. Portanto, ele cuida bem delas. Ele as guia para os melhores pastos e dorme junto a elas durante a noite, para que não sejam atacadas por cães e ladrões. Agora olhem as cabras, como brigam e saltam sobre as pedras e entram em lugares difíceis ou perigosos. Devoram as sarças e as folhagens das árvores. Elas são espoliadoras. Se não fosse por sua utilidade para o homem, não haveria outro lugar para elas a não ser ficarem amarradas o dia todo ou serem enviadas para o deserto. Vejo-os aí embaixo e sei que no meio de vocês há muitas ovelhas e que também há muitas cabras. Houve alguns murmúrios aborrecidos, mas em geral as pessoas se davam empurrões e puxavam o cabelo uns dos outros, apontando as cabras, rindo e concordando com a cabeça. Era bom vê-los rir, e assim continuei. Vocês podem reconhecer as ovelhas pelos seus lares, pelo modo como convive com os vizinhos e como são vistas por toda a comunidade. Assim também vocês podem reconhecer as cabras. É possível que elas tenham muitos amigos? Houve um forte clamor na multidão. Não, seguido de muito riso. O pastor segue as cabras e cuida delas. Ou elas têm que se cuidar sozinhas e chegar por si mesmas em casa à noite para ser ordenhadas? De novo a multidão ria e respondia de maneiras distintas, algumas muito engraçadas e engenhosas. E assim é com aqueles que são ovelhas e aqueles que são cabras. Você recebe a proteção do Pai se são ovelhas, e não são protegidos se são cabras, porque vão teimosamente seguindo seus próprios desejos todos os dias e possivelmente deixando para trás de si um rastro de destruição. Digam-me, o Pai pode proteger aqueles que são cabras? A multidão estava em silêncio, mas escutando atentamente. Vocês dirão então que o Pai está zangado com as cabras e não as protegerá. Ou dirão que assim como o pastor cuida de suas ovelhas e cuidaria das cabras se elas permitissem. O Pai ama as ovelhas e as cabras da mesma forma, mas não pode protegê-las igualmente,
por causa do comportamento natural das cabras? Considerem também os hábitos de alimentação das ovelhas e das cabras. As ovelhas se contentam comendo somente a erva para a qual seus estômagos estão perfeitamente preparados, mas as cabras comem qualquer coisa que encontram e não respeitam sua constituição. O mesmo acontece que aqueles que não cuidam do alimento de suas mentes, pois não têm nenhuma meta fixa ou propósito claro. Como as cabras, não percebem quando o alimento mental é prejudicial ou os leva por caminhos equivocados em suas vidas diárias, ou mesmo quando os arrasta para o mito nocivo ou um engano perigoso. Eles vão sem rumo, recolhendo o equivalente mental de sarças, sapatos velhos, pedaços de panos, folhas, cardos ou ervas daninhas, porque falta a eles bom senso. Um homem perguntou: Mestre, e se a pessoa é uma ovelha, comete um erro e se vê numa confusão, o pai a abandonará? Respondi com outra pergunta: o que faz o pastor se uma de suas ovelhas cai num buraco ou escorrega por um barranco, ou se vê aprisionada nas sarças? Eu digo: o pastor deixa o rebanho e rapidamente vai buscar a ovelha perdida, e não a abandonará até que a traga de volta sã e salva. Assim acontece com o pai. Nenhuma ovelha pode evitar enganar-se de uma ou outra maneira, mas não duvide de que o pai logo atentará ao seu balido e a resgatará. E se uma cabra começar a comportar-se como uma ovelha e atender à voz do pastor, então ela também estará sob a proteção do pastor e será cuidada da mesma maneira que as ovelhas. Assim é com vocês e o reino do céu, o reino de Deus. Várias vozes elevaram-se pedindo-me que ensinasse o significado do reino de Deus. O que estou dizendo a vocês não é o mesmo que ouviram de qualquer outro profeta em qualquer tempo. Não tentem entender o que eu digo pensando no que disseram seus mestres. Eles podem somente repetir o que está nas Escrituras e não possuem nenhum conhecimento pessoal do reino de Deus ou do céu. Deus não está contido em nenhum lugar, mas está em todas as partes, como estão os céus e o ar sobre vocês. A Santa Palavra pronunciou a verdade quando disse: em Deus você vive, se move e tem o seu ser, pois o reino de Deus está acima, ao redor e também dentro de vocês, e vocês podem entrar no reino de Deus. As pessoas exclamavam com impaciência: mas o que é isso? É um estado de mente e de coração no qual você está plenamente possuído por Deus, seu Pai. Quando você está nesse estado, o Pai é a cabeça do seu corpo e dirige tudo o que você faz por toda a sua vida. Algumas pessoas resmungavam: como isso é possível? É possível estar no vazio do eu, de desejos egoístas, inimizades, raivas, ciúmes, cobiças, de desejos de vingança, que somente Deus fique no controle de sua mente e do seu coração. E depois o que acontece? Perguntou uma mulher. Então você entra no estado de ser, que é dirigido por Deus. Isso é totalmente belo e glorioso. É amor, é generosidade, é cuidar dos demais como cuida de si mesmo, é não julgar, pois vocês aceitam os outros como são, sabendo que também são filhos de Deus e que estão igualmente sob o cuidado do Pai. É a felicidade sem medida, impossível de descrever. É sentir a alegria pela beleza do mundo. É a vida sem limite e energia aumentada. É a saúde e a satisfação de cada uma das suas necessidades, mesmo antes de tê-las. E por que os rabinos não nos contam essas coisas? Diziam várias pessoas reclamando. Porque só eu vi o Pai, somente eu sei como fizeram o mundo e as leis da existência. É porque eu sei todas essas coisas, vocês podem vir a mim e perguntar-me, e eu revelarei tudo o que me foi dado. Digo a verdade, aqueles de vocês que creem, compreendem e buscam colocar minha palavra em prática a cada dia, serão salvos da tribulação que a humanidade suporta. Vocês sofrem porque não entendem como foram criados os verdadeiros propósitos para os quais nasceram.
Vocês nasceram para serem filhos e herdeiros do Pai, mas vocês viram as costas a toda a glória do reino e tentam encontrar prazer nas coisas terrenas. Quando fizerem isso, nunca encontrarão o reino de Deus, não entrarão no reino dos céus. Como entraremos no reino? Eu já disse, vocês entrarão no reino de Deus quando se arrependerem de tudo que vocês são em seus corações e mentes. Quando vocês levarem sua maldade ao Pai e pedirem perdão e força para serem limpos dos seus pensamentos, palavras e atos malignos e finalmente os abandonarem todos, então poderão ter certeza que estarão presentes e encontrarão o reino dos céus. Quando alcançarem isso, perceberão que a sua atitude para com os outros está mudando, pois o Pai está fazendo o seu trabalho amoroso em seu interior. Vocês estarão livres das correntes e amarras dos desejos e atos malignos que antes os aprisionavam e os faziam cativos no mundo. Mais do que isso, compreenderão que o Pai satisfaz todas as suas necessidades. Uma mulher exclamou, Mestre, tenho uma necessidade agora mesmo, tenho fome. As pessoas riram, mas então várias vozes se uniram-se à sua, dizendo, estamos com vocês há muitas horas. Nos fez andar e andar antes de consentirem nos ensinar. Nós demonstramos que somos boas ovelhas. Não nos ajudará a saciar nossa fome? Percebi que diziam a verdade e senti uma profunda compaixão para com elas. Tinham me seguido não só para que as curasse, mas também porque tinham anseio de saber a verdade como tinha sido me dada pelo Pai. Eu tinha dito que o Pai satisfazia todas as suas necessidades. Essa seria uma oportunidade para mostrar o poder da fé e o poder que é Deus. Mostraria a elas que nada é impossível quando verdadeiramente se acredita como eu acreditava e percebia. Chamei meus discípulos e pedi que procurassem alguém entre os presentes que tivesse alimento. Encontraram uma criança com pão e peixes e os trouxeram até mim. Afastei-me um pouco da multidão e tranquilamente contemplei os pães e os peixes, sabendo que não eram nada mais do que a mente poderosa de Deus, a substância de toda a matéria tornada visível. Sabia que a mente poderosa de Deus era ilimitada e poderosamente ativa dentro de minha consciência. Sabia que a natureza do Pai era a satisfação das necessidades. Enquanto abençoava o alimento, sentia o poder fluir totalmente pela minha mente, corpo e mãos e sabia que a fome daquelas pessoas seria saciada. Não sabia de que maneira, simplesmente sabia que seria. Depois levei as cestas de comida e disse aos discípulos que dividissem o alimento ali contido, sentindo com absoluta certeza que todos ali teriam tanta comida quanto necessitassem. Ao cortar o alimento em pedaços e distribuí-lo, o mesmo se multiplicava e assim foi acontecendo até que toda a multidão teve a sua fome saciada. Várias cestas ainda restaram com as sobras do alimento. E assim demonstrei que a matéria e tudo o que é visível no universo é mente e consciência tornada visível pela vibração das partículas, o que a ciência chama de partículas. A mudança na vibração das partículas e, portanto, mudanças na matéria acontece como consequência das imagens de movimento que, poderosamente dirigidas, disciplinadas, focadas pela energia da mente e consciência. Quando uma consciência amorosa se age puramente para fazer o bem aos outros, os únicos limites do trabalho amoroso do Pai são os limites que a mente do homem coloca nesse trabalho. Tais mudanças na matéria só podem acontecer quando a consciência do homem está em perfeita harmonia unida ao Pai, consciência universal. Ainda que assombrados por receberem o alimento dessa maneira, as pessoas e meus discípulos não compreenderam como tal coisa tinha se realizado. Apenas puderam concluir que era o maior milagre que tinham visto. Isso também confirmou para eles a crença de que eu era o Filho de Deus. Numa outra ocasião, eu estava sentado debaixo de uma árvore nos arredores de Betesda, rodeado por aqueles que tinham trazido em seus doentes para que fossem curados. Como sempre, maravilhava-se ao vê-los recobrarem a vida e a saúde e perguntava-se como os tais milagres podiam ser feitos. Outra vez, tentei fazer com que compreendesse o poder da fé. Nos evangelhos está escrito que eu disse que um homem possuía a fé do tamanho de um grão de mostarda. Poderia mover montanhas.
Essa afirmação é uma interpretação errônea do que verdadeiramente eu disse e revela o pouco que os meus discípulos e os evangelistas compreendiam do meu ensinamento quando nós estivemos na terra. Se alguém tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que significa isso? Como se pode medir a fé de tal maneira? Fé é fé. É um poder de total convicção que toma conta da mente e não pode ser submetida a um tamanho. A fé que surge de sua necessidade de crer em algo porque tal crença servirá a seus propósitos de algum modo, pode ser poderosa e forte, mas nunca pode ser estimada por um conceito de tamanho. A crença é ainda mais forte. A crença é o fruto do ouvir e dizer da lógica. Porque você ouviu alguma coisa e está convencido do que ouviu ou leu é verdade, desenvolve uma profunda crença no que ouviu. Você crê que é verdade. Você crê de uma maneira total e completa que desafia qualquer contradição. Constantemente eu dizia às pessoas: creiam e receberão. E receberão. Contudo, eu sabia que seria quase impossível que as pessoas algum dia tivessem a fé para realizar milagres, pois não importava o quanto explicasse a verdade, elas nunca teriam o intenso conhecimento que me foi dado no deserto. Mas agora relato, em alguma medida, a história de minha permanência na terra, na Palestina, com a intenção de que você, meu leitor, comece a perceber e a compreender o conhecimento que me foi dado durante a minha iluminação. Minha intenção é dar a você conhecimento. Saber algo de ouvir é o que se ouve de alguém, mas não se pode comprovar realmente que seja verdade. Conhecer é saber alguma coisa que foi dita, ou que você leu, e as novas informações tornam-se conhecimento porque você ouviu ou leu, coincide logicamente com o realismo, com todos os pedaços de conhecimento que você já tem e pode compreender e crer de maneira realista e lógica. Você sabe que o que sabe é verdadeiro. Você tem um sentido de convicção. Até agora, alguns de vocês tiveram fé em Jesus Cristo, mas se pareciam a crianças precoces. Sua fé foi em parte cega e obediente, porém entrelaçada com muita dúvida. Portanto, qualquer que fossem as suas necessidades, dependiam de Jesus para que a obra se realizasse. Mas na realidade, muito do que vocês creem ter recebido diretamente de Jesus foi sua própria fé em Jesus que tornou visível na forma das coisas pedidas. Ainda que essa fé ingênua seja muito importante para o seu bem-estar, aqueles de vocês que são capazes de avançar no caminho espiritual rumo à perfeição devem agora alcançar um nível mais profundo de verdadeiro conhecimento sobre a relação entre mente e matéria. Sem esse alicerce, as pessoas continuarão se emaranhando em mitos religiosos e ficarão aprisionadas na miséria da condição humana. Quando estava na Terra, eu disse a verdade às pessoas, mas ela foi continuamente mal interpretada. E o que eu realmente disse sobre a fé foi isto. Vejam esta grande árvore. Cresceu desde a menor semente que se possa imaginar. Vejam o tronco enorme, os galhos e a frondosa copa. Todo esse enorme crescimento originou-se de uma pequena semente. Como aconteceu tal coisa? De onde vem toda a matéria da árvore e a frondosidade que a ornamenta? Isso não é tão milagroso quanto os milagres que eu realizo para vocês dia após dia? O crescimento dessa árvore não é tão obra do Pai quanto a cura que receberam para os enfermos? Pergunto, o que é uma semente? Vocês podem responder-me? Não, não pode. Mas vou dizer o que é. É uma entidade diminuta de conhecimento da consciência. É o conhecimento consciente daquilo em que se transformará. É um fragmento da consciência retirado da consciência criativa divina. É o fragmento do poder da mente procedente do poder mental do Pai, o qual, ao ser plantado na terra, regado pela chuva, começará a vestir a si mesmo com uma matéria visível da qual possui conhecimento no fundo de si mesmo. Este conhecimento é verdadeiro, firme, é forte e sem desvios. Esse autoconhecimento corporificado na semente é uma convicção da consciência.
Todas as formas de vida surgem desse conhecimento unidirecionado de si, uma convicção na consciência. Essa convicção na consciência é o que separa a terra inanimada e as rochas de tudo que vive e cresce sobre a face da terra. Onde não existe convicção da consciência, o conhecimento da identidade não é crescimento. A consciência dentro da terra e nas rochas permanece como consciência em uma forma adormecida. Portanto, se você puder crer no que pede, tão poderosamente quanto a semente de mostarda conhece a sua própria identidade, poderia fazer qualquer coisa que quisesse. Se você pudesse levar dentro de sua mente uma semente, o plano aperfeiçoado dos seus objetivos mais profundos, e saber sem qualquer dúvida que ela pode crescer e chegar à perfeita realização, você poderia ver essa semente maravilhosa ganhar vida própria, que logo se manifestaria em sua vida. E com toda certeza você poderia mover as montanhas de sua vida, essas montanhas que se colocam em seu caminho e impedem de alcançar tudo o que deseja. Montanhas que em momentos de imprudência e de pensamento mal elaborados você criou para si mesmo. Se compreendesse a criação e a existência, você poderia viver uma vida de total liberdade, realizações sem limites e alegria transcendente. Busque a compreensão e verá que pouco a pouco a compreensão virá em sua direção. Bata a porta do universo que dá acesso a Deus, o Pai Consciência Universal, e finalmente você verá a porta se abrir e você terá acesso ao segredo do mundo. Apenas creia e você receberá. Eu também recordava isso a eles a todo momento. Somente aqueles de mente e coração puros realizarão essas coisas poderosas. Os malvados podem prosperar durante um tempo, como fizeram os seis e os exércitos saqueadores e outros que amontaram a iniquidade em suas mentes. Foi permitido a eles fazer o seu trabalho durante um tempo, pois da maldade surge o certo bem, mas no final fracassarão e o resto do mundo dirá injúrias contra os seus nomes. Então, se você quer ter sucesso, examine suas motivações. Os desejos que surgem simplesmente do anseio egoísta de riquezas ou conforto, no fim acabam em desengano, doença e morte. E a você que lê essas palavras digo, não deixe ninguém se atrever a negar a verdade que trago, até que você também tenha andado no caminho da renúncia de si, que eu percorri na terra e que tenha alcançado a mesma união com o Pai, e as alturas de conhecimento e a compreensão indiscutível que possuo. Quando você tiver alcançado tudo isso, já não terá nenhum desejo de negar essa verdade e será incapaz de deixar de se unir a mim e ensinar ao próximo. Até este momento, mantenha-se em paz e não deixe que ninguém conheça a sua ignorância. Vamos conversar? Foi um longo trecho, não é? Bem, foram ditas muitas coisas, mas eu acho que há dois pontos centrais onde nós podemos conversar. Primeira coisa, ele fala aqui, e vocês sintam-se à vontade para tecer comentários. Das cabras e das ovelhas. Isso é um pouco
difícil de entender. Porque há uma confusão nessa história. As pessoas podem entender que ser ovelhas pode significar ser apático. Pode significar que deixe o mundo passar sobre a minha cabeça e as pessoas fazer tudo aquilo que desejam contra nós. Mas na verdade não é isso. Ele faz uma comparação entre o pastor e Deus, tá? Embora a figura do pastor aqui seja um ser humano, na verdade, a comparação, Deus não é um ser humano e Deus não tem esse pensamento de humano de menosprezo. Se nós nos colocássemos na posição de ovelha, é uma ovelha de Deus que habita em nós. Não há de se fazer confusões, de se obedecer cegamente a alguma seita ou alguma crença religiosa ou outra, qualquer crença que vá em desfavor a outro ser humano. Nós não temos que ter obediência a outro ser humano, tal como a cabra ao pastor, que é um ser humano. Mas é um estado interno de contato com Deus em nós. Isso causa confusão a vocês? Porque senão pode trazer uma ideia de completa submissão e apatia, o que não é absolutamente o caso. É uma entrega a Deus em nós. É ter um sócio, e Deus, que cria tudo e manifesta tudo e mantém tudo, é o nosso sócio. Ele fala para nós vigiarmos o nosso mental. E é o nosso mental e as nossas manias que nos derrubam. Por exemplo, vou pegar um exemplo. Nós podemos estar nocivamente infectados dentro de nós. Podemos ter uma visão negativa do mundo que nós acostumamos e que nós não percebemos. Nós vivemos e não temos consciência das coisas que acontecem, como nós nos portamos no dia a dia. Viver em paz é compartilhar o seu melhor. Vou pegar um exemplo.
nós estávamos aqui gravando e uma hora nós escutamos a minha vizinha xingando o cachorro. Um exemplo que todos ouviram, não é? Nós não vamos julgar, nós só vamos usar o exemplo. E vamos trazer isso para nós vermos como é que isso funciona no nosso dia a dia. Então nós vamos sair lá para chamar o cachorro e vamos xingar o cachorro. Não estamos condenando, absolutamente, não é esse o caso. Nós só estamos nos vendo na situação do dia a dia. Vocês percebem que isto é um estado que nós podemos escolher entrar ou não? Que você pode escolher ir lá xingar o seu cachorro, ou você pode escolher ir lá chamar o seu cachorro. Vocês percebem? Gostaria que vocês colocassem as suas dúvidas. Nós podemos escolher como nós interagimos com as coisas. Se você sai e xinga o seu cachorro, você se envenena negativamente. Mas existe um momento em que você escolhe como você vai interagir com as coisas. Evidentemente que se você está em paz, fica muito mais fácil. E como é que nós podemos trazer a paz para nós? Silenciando a nossa cabeça. Silenciando essa voz que fala incessantemente, que somos nós, é a nossa mente. Bobagens. Porque se nós saímos lá e xingamos o cachorro, evidentemente nós estávamos pensando em alguma coisa negativa. Tá certo? Nós fomos envenenados por um pensamento negativo nosso. E como nós temos a mente imensamente ocupada com bobagens que não resolvem nada, a não ser entulhar a nossa cabeça de coisas que deveríamos fazer, de coisas que poderíamos fazer, de coisas que não fizemos, de coisas que fizeram a nós, nós só vamos reagindo às coisas externas como quem está cortando alguma coisa
fogo que consome, que nos consome de negatividade interna. Vocês conseguem compreender o que eu digo? Sempre dentro. Sempre dentro. Porque achamos que o mundo está contra nós, porque achamos e ficamos matutando, e ficamos matutando, e ficamos matutando, em vez de nós fazermos amizade com quem manda, que é Deus. Deus aqui. E Deus aqui. Não é Deus sentado num trono longe, difícil, que a gente tem que convencer, porque aquele dessa figura está contra nós. Porque é assim que nós aprendemos. Um Deus que está sentado no trono, olhando para as bobagens que nós eventualmente poderemos fazer para anotar e nos condenar. Quando nós buscamos a paz aqui dentro, nos fica mais fácil e observamos os nossos pensamentos e não precisamos brigar com os nossos pensamentos, aqueles que vêm detonando, aqueles que nos fazem perder tempo, sabe? Basta nós não darmos forças a eles, porque eles estão lá. Se ele vem, agora não é hora para isso. Isso não vai resolver. Porque muito piti interno que a gente tem, não vai dar em nada, não vai resolver nada. É só uma perda de tempo e de energia. E aí, neste piti interno, nós somos cabras. Percebe? Porque estamos pulando com os nossos pensamentos, pulando com o nosso emocional, jogando contra nós e contra o mundo. Primeiramente, nós precisamos torcer a nosso favor, mas nunca jogar contra ninguém. Nós não precisamos derrubar ninguém, mas nós também não precisamos fazer o que os outros querem que a gente faça. Por isso que eu falei do conceito de cabra e ovelha, às vezes pode ficar confuso na nossa cabeça. Porque se nós tomamos a nossa vida em nossas mãos, o nosso poder pessoal, numa parceria com Deus, nós não estamos jogando contra ninguém. Não entendi, Tânia, mas ele separa bem as cabras das ovelhas. Parece que se é uma coisa, não é outra. Explique melhor. Mas eu vou tentar ir por aí. Cabras e ovelhas é esse estado interno nosso. E o pastor não é humano, prestem atenção. É o máximo da comparação que ele conseguiria fazer. O pastor é Deus, não é nenhum outro ser humano. Quando nós não é boa, exatamente isso, Tânia, não é bondade ou maldade. Não vamos pegar por esses adjetivos.
exatamente essa confusão que nós precisamos esclarecer. Porque bondade ou maldade caracteriza algo que você fez para outra pessoa. Tá certo? Porque ninguém nunca fala assim, ela é boa para ela mesma ou ela é ruim para ela mesma. Não é esse o ponto de referência. O ponto de referência, nossa, como essa pessoa é ruim. Ruim para quem? Ruim para os outros. Nossa, como essa pessoa é boa, tira a roupa do corpo e dá para o outro. Para quem que ela é boa? Para os outros. Não é esse, não é disso, não é disso, não é. Ele não falou em momento nenhum cabra com cabra, ovelha com ovelha. Ele falou ovelha e o pastor, que é Deus. Cabra e o pastor, que é Deus. Entende? Porque esse conceito é muito confuso. A base que nós estamos tomando é o estado interior da pessoa. Meu estado interior. Em conexão com Deus e como eu ajo com o resto. Mas como eu ajo com o resto é como eu externizo o que vai dentro de mim. Se dentro de mim a coisa está em ebulição, obviamente que é em ebulição que eu vou me comunicar com os outros. Nós não estamos afastados de Deus ou do bem por sermos bons ou ruins. É dentro, é o nosso estado interior. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Se não, por favor, me direciona a conversa para eu poder ir pegando nas beiradas que vocês vão deixando. Se nós estamos com Deus, com dor dentro de nós, e não resolvemos curar essa dor dentro de nós, não tem como se exigir que nós nos expressemos de uma maneira diferente. Porque quem não está bem com ela, não está bem com o mundo. A primeira vítima da pessoa é ela mesma. Se você está bem, não lhe passa na cabeça ferir alguém. Passa. Por favor, participem. Se não concordam, escrevam. Você acordou bem. Porque, Vera, se formos bom conosco mesmo, seremos bom de verdade, de alma e coração para com o próximo. Mas esse bom conosco é um estado de espírito. Não é uma coisa que a gente se force.
Porque muitas vezes nós gostaríamos de ser melhores, ou não. E na esquina seguinte a gente surta um cachorro. Porque o estado interior nosso é esse. A base não pode ser eu sou boa ou eu sou ruim para os outros e eu vou pro céu por causa disso. Não é. Não é. É dentro de você. Dentro de você. Busque a paz dentro de você. Quando eu estou bem, não importa o que apareça, parece até que as coisas têm menos peso, que a gente se importa menos ou não se importa. Eu vou descrever o que você falou, Tânia. Quando eu estou bem, eu não fico pensando besteira. Não deixo minha cabeça ficar arrumando confusão. É ou não é isso? Eu relevo. Quando eu estou bem, eu acho até que o outro pode não estar num dia bom. E eu não compro essa briga. Não é isso. Porque se nós nos culparmos por não estarmos tratando o outro bem, além de não conseguirmos tratar o outro bem, ainda vamos ter uma culpa. Tá certo? Uma ressaca da merda que a gente fez. Não é isso? Daquela ressacona que você quebrou o pau, você não queria, mas pá! Não é? Aquilo que vai dentro explode. Então, procure buscar a paz em você, dentro de você. Assista os programas anteriores. Esse é o 16º, tem 15 anos gravado. Eu vou aproveitar o exemplo da vizinha. Veja bem, se eu estou em paz, eu não vou xingar o cachorro, gente. Não é porque é feio, não é porque é coitado do cachorro. Entenda o estado de espírito que eu estou querendo dizer. É porque eu posso escolher. Falar ao cachorro, por favor, o fofo, não sei o nome do cachorro, vamos para dentro? Você vai lá e bota ele para dentro. Mas você também pode escolher gritar. Mas é aqui dentro, não é porque é feio, é porque nós estamos contaminados por dentro. Busque a paz. Não fique pensando bobagem. Sempre tem uma escolha, Mônica. Sempre. Sempre. Respirar. Respirarei e verei o que farei. Qual vai ser o próximo passo? A gente pode quebrar tudo. Ou pode ver realmente como é que a gente sai daquela situação. De uma outra maneira. Que vai resolver a situação. E entendam, esse estado de mansidão é dentro, não é nós sermos mansos para os outros, sempre dentro de nós está. Quando nós estamos com dor, nós vamos buscar a nossa paz. Porque quando nós conseguimos, automaticamente, nós vamos interagir com os outros de uma maneira menos agressiva. Entende? Não é que nós somos bons ou nós somos ruins. Nós estamos envenenados ou não estamos envenenados.
E olhe, o melhor de tudo é que, como é tudo em nós, nós podemos buscar essa nossa harmonia, sem depender de favores alheios, sabe? Porque quando nós queremos essa coisa boa, não esse envenenamento, entenda, vamos traduzir esse estado de cabra e ovelha por estar envenenado por dentro ou não estar envenenado por dentro. Porque quando nós estamos envenenados, a nossa cabeça vai a mil, a gente só pensa e faz merda. Não cabe Deus que é tudo, não é aquele Deus que está sentado lá no trono, tá? É esse que é tudo, interagir conosco. Tá legal? Nunca escutem esses programas se culpando. Essa é uma máxima desses estudos que a gente faz aqui. Nós não vamos buscar mais culpa para nós. Nós vamos ver a saída para essa nossa tranquilidade interior. Porque é por frequência. Vocês acham que Deus fica lá lutando, essa vai para o inferno, essa vai para o purgatório, essa vai para o céu? Acham? E acham que o céu, que o inferno é um lugar da onde a gente vai ficar para sempre? Não. Esqueci de falar isso nas religiões. Antigamente, a gente ficava só um ano no inferno, agora, depois fizeram lá outro concílio que o inferno era eterno, que é para poder pôr mais medo, né, do inferno. É frequência. Vou dar um exemplo que eu já dei, mas que eu acho sempre muito pertinente. Assistiram lá o... Ai, como é que chama? Esqueço do filme, não me lembro o nome do filme. Daquele médico que morreu. Nosso Lar. Nosso Lar. Vocês assistiram Nosso Lar? Se não assistiram, depois assistam e vejam essa parte que eu vou comentar. O médico morreu. Andou um tempo pelo purgatório ou umbral, tanto faz. Por quê? Porque ele estava envenenado por dentro. Vejam o filme com esses olhos. Ele estava envenenado por dentro. Foi lá, passou um tempinho no umbral. Conseguiu sair de lá, foi lá, se tratou, interagiu, papapá, até que uma hora falaram assim, acho que agora já dá para ir na casa, visitar os parentes, né? Foi, ganhou um visto, foi. Chegou lá, deu com um italianão maravilhoso, cuidando da ex-mulher dele e dos filhos. No mesmo momento, começou a se abrir a porta do umbral na frente do cara. Espertamente, porque esse era o medo dos amigos dele lá da colônia, ele respirou e falou, não vou entrar nesse estado. Respirou, deu uma volta, espaireceu, olha que beleza. Voltou lá, rezou pro italiano, percebeu que o cara estava cuidando da filharada dele, da mulher dele, que puta, maravilha, porque ele podia ficar sossegado, tranquilo. Tá certo? O cara, na verdade, era uma benção, era um grande amigo, foi lá, rezou e tal. Entendam essa superação. Onde Deus estava apontando o dedo, fala pra mim? Tinha algum Deus apontando o dedo, sentado em algum lugar?
Ele gritou assim: ô, agora você vai pro umbral, viu? Não. O cara estava na paz. Quando ele se envenenou, o umbral abriu as portas. É por frequência. É porque ele estava sendo ruim pro coitado do italiano? Não, não era. É porque ele se envenenou. Respirou, respirou. Reparei que essa minha frequência é umbralina. Como é que eu faço para sair dessa frequência? Vou rezar pro italiano aí. E ver a limonada que o cara tá fazendo com o limão que eu deixei. Tá certo? Vejam como esses sentimentos por dentro. E vejam que ele fez uma escolha. Não. Eu não vou dar crédito a esses pensamentos de que eu sou corno, de que... Para! Cabeça, para! Não é nada disso. Pare agora. Porque o seu pensamento começa, o seu emocional desanda e você entra na frequência umbralina. E precisamos morrer para estar no umbral, na frequência umbralina? Não! Nós temos a nossa frequência umbralina enquanto encarnados. Sai chutando o cachorro, você vê que frequência boa que você fica. Tá ótimo. Essa é uma frequência umbralina. Entendam aquilo que ferve dentro de nós. Mas aquela dor que ferve, aquilo que vem lá, entendeu? Isso que você precisa curar em você. Isso que você precisa superar em você. E não depende de ninguém. Não depende, desculpe, não depende de ninguém. Depende da sua vontade. Eu não quero mais isso na minha vida. Isso não deu e nunca vai dar em nada. Eu não quero. Eu quero ficar bem. Comigo, com Deus, com a vida. Porque ele podia ficar assim. Ai, mas outro tempo no umbral ia passar. Por que Deus me matou? Por que me deixou? Por que deixou os meus filhos e as minha esposa sozinhos? Por que tinha que aparecer esse baita desse italiano bonitão aí para ficar com a minha esposa? Por quê? Por quê? Por quê? Não é isso que nós fazemos na vida? Perdemos tempo reclamando? Somos cabras. Ser ovelha é falar, ui, ó o limão, como é que eu faço essa limonada aqui? A vida trouxe isso. O italiano está ajudando aí minha prole. Era dele naquela encarnação, né? Quantas encarnações já não teve outras mulheres e outros filhos, etc e tal. Como é que eu posso ajudar? Esse assunto leva à minha motivação. Qual é a minha motivação? A minha motivação é ser amigo, aparente e derrubar ele na frente? O que move a minha alma? O que me faz tomar esse ato? É o bem maior da família. Tem como dar errado? Vocês me lembrem, semana que vem, eu falar sobre motivação. Vou falar sobre o karma. Ótimo, ótimo. Motivação. Eu vou anotar aqui. Nós vamos ter que... Eu devia ter parado lá, mas eu vou falar sobre motivação e fé.
tudo bem. Vocês vão entender na semana que vem como é formado o karma. O karma é dividido em 3 partes. Uma delas é a motivação. Tá certo? Muito obrigada a todos que estiveram aqui, que acompanharam os estudos. Um grande beijo, fiquem com Deus. Até segunda-feira. Namastê.